A paz do Senhor, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo de número 8, que vai dizer assim: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Nós queremos compartilhar com você este breve versículo, e no corrente do texto nós vamos citar no corrente do vídeo, melhor dizendo, nós vamos citar o texto, porque versículo, né, um pequeno versículo sem o contexto é apenas um pretexto, e aqui nós queremos transmitir algo do coração de Deus e ter a certeza que não é pretexto. Na palavra de Deus, ela tem alimento para a tua alma, né? Nutrientes que venham te deixar forte espiritualmente, mas isto em verdade, tá bom? Em verdade você consegue viver a palavra de Deus na tua vida, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de um vídeo que eu coloquei aqui. Aqui eu digo no grupo Intercessão, né, do WhatsApp, que eu gostaria de falar com o bispo Derinaldo, o nosso irmão Sandes, o nosso irmão Rogério e o nosso irmão José Carlos. Ele não está no grupo ainda, José Carlos, mas ele é nosso, tá? Um homem de Deus, uma bênção. E nós estamos vendo uma possibilidade de inseri-lo no grupo, não é? E antes disso estamos orando, estamos conversando para que o Senhor traga paz ao coração do seu servo, não é? Uma coisa é você fazer porque gosta de Marcos, outra coisa é fazer porque Deus está mandando, amém? É diferente. Uma coisa é você levar um recado de Marcos, outra coisa é você entregar um decreto da parte de Deus. Bem diferente as coisas, graças a Deus por isso, né? Como disse João Batista, não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, né? Mas adentro de mim tem um que manda no céu, manda na terra e manda no inferno, amém? E os demônios obedecem, louvado seja o nome do Senhor. E neste vídeo que nós postamos aqui no grupo, nós pedimos que os irmãos nos ligassem para que eu pudesse estar entrando em contato com os irmãos a respeito do esposo de uma irmã nossa, né? Para guerrear mesmo, irmão, falar com autoridade ao espírito que está atuando ali, não é? E exercer a autoridade que nós temos como pessoa, como cidadão dos céus, como representante de Deus, como ministro da palavra do Senhor, como igreja, não é? E ele tem que obedecer, não é por tudo isso que a gente falou, não, mas é porque ele está debaixo da autoridade do nome de Jesus. E quando Jesus fala, ele tem que obedecer. Aleluia. E nesta noite, Deus falou no meu coração forte a respeito desses irmãos, né, que nós envolvemos na obra. E em meio a essa situação, surgiu um outro jovem, e esse outro jovem, ele resistiu, né, e não houve êxito, né, da parte dos irmãos com relação a este jovem. E eu fui conversar com Deus e disse: Jesus, como que pode acontecer um negócio desse, né? Somos pessoas que conhecemos a Tua Palavra, nós temos uma experiência com o Senhor, nós conversamos contigo, né? E o desejo era que tivéssemos sucesso como igreja, como pessoas, né? Porque a gente não fez, não nos planejamos, não nos programamos para brincar com ninguém, mas para usarmos a ferramenta que foi nos dada para abençoar alguém, ou seja,
estamos em legalidade, estamos fluindo, né? Nós estávamos ligando na terra aquilo que Jesus venceu na cruz faz tempo, mas alguns têm maturidade para enxergar, outros não. E esses outros não, um deles resistiram, né? E eu fui conversar com o papai, e disse: papai, fica chato, né? Fica chato, a gente está convocando os irmãos não titubeiam, os irmãos não olham para trás, os irmãos não piscam o olho, os irmãos reverenciam, os irmãos respeitam, os irmãos faz. Mas não é porque Marcos que está pedindo, não. É porque estamos falando, irmãos, do reino de Deus. Estamos lidando com pessoas que elas transitam, elas, sabe, elas são o conteúdo, elas vivem, elas são habitantes do reino de Deus. Entendeu? Então, assim, essas pessoas, elas não sabem dizer não, elas querem servir, né? Porque um dia elas entenderam que iam virar churrasco no inferno, mas Jesus chegou primeiro, não é? E quando Jesus chega primeiro, ele interfere. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que a cédula, né, que estava marcada para nos condenar foi quebrada, foi cancelada, né? Jesus quebrou a cédula que era contra nós, né? Cravou na cruz, né? Nos libertou, né? Ele prevaleceu, aleluia. Então, vivemos nessa condição, sabe? O arco do forte foi quebrado, o laço do passarinheiro foi cortado, sabe? Não há mais condenação para aqueles que há em Cristo Jesus. Então, a gente está de boa. Só que depois de receber essa notícia e receber esse amor que Deus nos deu, nós queremos servir com alegria, né? Nós queremos servir a Deus, nós queremos ser útil nas mãos deles, nós queremos dizer, como disse João Batista lá em Isaías, no capítulo de número 52, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? No capítulo 6, me desculpa, mas no capítulo 52 você vai ver uma voz que clama no deserto. É eu, Deus está falando de mim, sou eu. Um Zé Ninguém, um nada, não importa. Quem tem que aparecer é Ele. E eu conversei com o papai sobre isso. Deus, esses homens querem servir, mas não permita que, né, eles sejam ioiô de Satanás outra vez, como eram antes, só porque querem te servir, não é? Eu entendi o que aconteceu, não gostei, fui reivindicar, briguei com Deus. E eu conversei, Deus, olha, tu conhece o Sandes, né? Homem prudente, homem que te ama, homem que tem zelo pelas tuas coisas, homem que é temente ao Senhor, né? Homem trabalhador, homem trabalha de madrugada, mas ele não trabalha com a mente vazia, sabe? Ele não trabalha de forma assim, leviano, não. Ele é prudente, ele é cauteloso, ele é vigilante, está no temor do Senhor, entendeu? Eu briguei mesmo com Deus e Jesus, olha, teu céu, não faça isso não, escute, viu? Eu orando a Deus pela vida do nosso irmão Sandes, vai lá naquela boleia, vai naquele caminhão, e ele mandou para mim, ele mandou áudios, ouvindo rádio evangélica, mandou áudios dizendo que estava lendo a palavra, que estava orando, né, que estava pedindo a Deus que guardasse o seu trabalho, guardasse a sua saída, guardasse a sua entrada, guardasse a sua esposa, sua sogra, as tias da sua esposa, entendeu? Então, uma série de coisas eu apresentei a Deus. Não foi diferente com o Rogério. Disse: Jesus, Rogério é teu filho, Deus. Trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de tarde, trabalha de noite, trabalha em casa quando chega, ele não para, Deus, para manter o sustento, Deus. Né? Não está fácil, ajuda teu servo. Né? Um homem ocupado, mas um homem sábio, um homem inteligente, né? Tem sido o Natanael de Deus na terra, sabe? Um homem que conhece as coisas, sabe? Ele analisa e entende, ele sabe que aquilo Deus tem dado sabedoria ao Rogério, louvado seja o nome do Senhor. Eu orei a Deus pela vida do José Carlos, irmãos, né? Eu quero falar de José Carlos depois, mas eu orei a Deus pela vida do bispo. Não preciso falar nada, né? O homem é bispo da igreja, por favor, não é? Então, disse: Deus, é teu servo, não é?
Não autorize, não permita que o inimigo venha brincar com essa situação, não permita que ele participe, que ele tenha êxito, e entrei na brecha, entrei na guerra. E quando foi com a respeito de José Carlos, eu disse a Deus: todos esses homens são ocupados, Pai querido. Olha o José Carlos vem de Beta. Irmãos, Deus me tomou numa gargalhada tão grande. Eu entrei numa gargalhada. Eu conversei com o José Carlos antes de eu pedir para ele fazer essa ligação para esse jovem que estava resistindo. E eu disse assim: como está o meu amigo? E ele ficou calado e disse: ainda está vivo? Ou quer que eu jogue a boia? Que a gente tinha esse jeito de brincar, né? Joga a boia! E um visitava o outro, um ligava para o outro, um conversava com o outro. E Deus foi nos ensinando que um poderia sustentar o outro, entendeu? Segurando o outro. E eu fui conversando com Deus a respeito do Zé Carlos, e eu falando essas qualidades do nosso irmão, né? O Bispo Nado, o Rogério, o Sandes. Eu disse assim: Jesus, né? O José Carlos vem de Beta. Irmão, eu ri tanto de madrugada, de joelho. Eu ri tanto, uma gargalhada alta. Eu disse: o senhor entendeu, Deus? Não. Aí eu falei de novo: o teu filho vem de Beta, irmão, eu ri que a barriga doeu. E o Espírito Santo dizia para mim: você entendeu? E eu rindo, como quem diz assim, sabe? A carne tava falando forte, dizendo assim: coitado, não é nada, ele vem de Beta. Beta é um peixe colorido, que quando ele está de frente de outro peixe que é, não sei se é fêmea ou se ele é de uma fêmea para outra, ela se arma, e quando ela se arma, ela parece um pavão. Mas quando isso acontece debaixo da água, uma é lilás, uma é verde turquesa, uma rosa, outra é pink, outra é roxa, outra é, sabe? É bem bonita. E vou pedir para ele um vídeo das betas se armando. Eu vou mostrar para vocês. E quando eu disse isso, Deus, ele vem de Beta. Eu ri tanto. Depois eu disse de novo: sabe, Deus, o teu filho vem de Beta. Só que não foi eu que estava rindo, foi uma gargalhada que me tomou, sabe? Muito solta assim, mas eu estava muito feliz mesmo, porque eu estava na presença do Senhor. E a voz de Deus falou comigo e disse assim: você entendeu? E eu disse assim: eu entendi, Deus. E comecei a chorar. No mesmo tempo eu comecei a chorar. Chorei. Aí ele disse assim: o José Carlos vem de Beta. E eu chorei. Aí eu disse: eu entendi, Senhor. E ele disse: a Beta, o peixe Beta, é só uma isca, né? O José Carlos, ele está se arrastando espiritualmente. O José Carlos hoje, ele está se arrastando, ele está, sabe, respirando pela graça. E foi quando ele disse assim: eu disse, como é que tá meu amigo? Já morreu, quer que eu jogue a boia? Ele falou assim: respirando, mas a cada suspiro o inferno estremece. Irmãos, isso é muito sério. Olha a resposta que ele me deu. O que eu entendo com isso? Estou vivo. Estou na condição que Deus me deu, mas eu estou vivo. Eu estou permanente nessa condição, mas eu não vou desistir. Me fez lembrar da mulher que tinha um fluxo de sangue. Irmãos, tinha uma série de coisas que poderia fazer com que aquela mulher parasse na caminhada. Mas a Bíblia diz que ela olhou para a multidão de homens, né? A maioria era homens que acompanhavam, porque Jesus era homem, as mulheres não tinham ousadia de cercá-lo, como os homens faziam. Mas ela poderia estar no meio da multidão um pouco mais afastada, sabe, meio que discreta, porque mulher naquela época ela não tinha tanta ousadia, tanto prestígio como tem hoje. Mulher naquela época ela não comia na mesa com os homens. Se eu fosse visitar o meu irmão que está assistindo esse vídeo aqui, naquela cultura, só eu e o irmão sentavam na sala, homens, eu e o irmão. Os filhos, mesmo sendo homem, e a mulher comia na cozinha, junto com a minha esposa e meus filhos, se fosse comigo, entendeu? Então, mulher não comia na mesa com homem, não. Isso nunca existiu. Não, nunca existiu. Entendeu? Então, ela servia, mas ela não tinha prestígio. Jesus quebrou esse tabu, Jesus quebrou isso, tá? Quebrou, ele venceu isso na cruz, isso não existe mais. Mas a Bíblia diz que aquela mulher olhou para aquela multidão e disse assim: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, primeiro, não é o manto de Jesus que tem poder,
A fé dela fez ela alcançar aquela bênção, aquela cura, porque ela propôs em seu coração. E quando ela arrastou-se, que ela foi se arrastando até Jesus, a Bíblia diz que quando ela conseguiu tocar no manto de Jesus, a Bíblia diz que saiu virtude, saiu o poder de Jesus. E foi tão sério que Jesus, ele disse assim: quem me tocou? Não é? Aí Pedro, né, querendo ser o cara, disse: Senhor, né, todos te arrodeiam e te prensa. Como é que tu diz assim, quem me tocou? Aí Jesus foi mais claro, né? Foi necessário, que o homem era cego e Pedro não entendia, e Jesus disse assim: alguém me tocou porque eu senti que de mim, não foi do manto, foi de mim saiu virtude, não é? E quando saiu essa virtude, ela foi curada, e a Bíblia diz que ela não pôde se esconder, e Jesus disse: vai em paz, né? A tua fé te curou, entendeu? E seguir o seu caminho. Irmãos, aquela mulher saiu dali curada. Ela venceu multidões de pessoas, venceu multidões de fracassos, venceu multidão, pensamentos contrários, multidões de argumentos, multidões de orgulho, multidões de psicológico, espiritualmente, fisicamente, sexualmente falando, porque ela era mulher, não é? E culturalmente, ela saiu rasgando como um cometa. Extraordinária aquela passagem, mas ela recebeu a cura, né? Passaram-se os céus e a terra, mas a palavra não passa, ela permanece, e a mulher fez parte da história porque ela ousou da fé. E o José Carlos, ele tem sido assim, né? Ele tem se arrastado. José Carlos, ele tem sido, Deus falou para mim que ele tem sido estrategista, né? Ele ganha alma caladinho, né? Ele aconselha, ele dá palavra de sabedoria, ele, sabe, compartilha entendimento, ele usa da ferramenta que ele tem, ainda que cega, ainda que um pouco enferrujada, mas ele usa com o propósito de ganhar vidas para o reino de Deus. Ah, irmão Marcos, por que o senhor riu que ele vem de beta? Porque foi engraçada a forma como eu coloquei diante de Deus. Cada um dos irmãos tinha uma qualidade, me permita, não estou dizendo que vender beta não é qualidade. Tinha uma qualidade diante de Deus, né? Tinha uma virtude, vamos dizer assim, né? E ele estava vendendo beta para tirar um trocado. Claro, ele é aposentado do governo, mas ele ia tirar um trocado extra, entendeu? Para, sei lá, comprar uma roupa para o filho. Não que a aposentadoria não desse, mas você sabe, né? Mundo capitalista. Então, quanto mais, um pouquinho melhor para quem não tem quase nada, mas tem Jesus, né? Então, quando eu coloquei assim, eu achei engraçado a diferença, mas na diferença, entendeu? Ele faz diferença também no reino de Deus. E isso fez com que o Espírito Santo falasse comigo: ele vem de beta, ele é estrategista, ele está ganhando almas, ele só não está podendo discipular, entendeu? Mas ele está lançando palavras de vida, ele está lançando a rede, ele está indo no grande rio de Deus, e ele está levando vidas para lá. Mas ele tem um filho pequeno que não vai, ele tem uma mocinha que já está vivendo com um rapaz, parece que não é legal o casamento, mas está vivendo com ele, e não está na presença do Senhor, sabe? Ele está muito triste, por enquanto está sem uma companheira, né? E a gente estava conversando com Deus sobre isso. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Ele puxa de uma perna, né? Ele tem uma deficiência física. Eu até brinquei com Deus nesse momento, disse assim: Senhor, quando o Senhor disse assim para ele, desce e arrasa, ele foi com tanta empolgação que ele bateu na terra, né, com um cometa, e terminou ficando puxando a perna. Mas eu acredito que tu pode curar o teu filho. Nunca duvidei, não há impossíveis para o Senhor. E nessa conversa com Deus, né, o Senhor conversou comigo sobre um rapaz. E a conversa quando eu falei com Deus sobre esses grandes homens de Deus, que Deus tem me apresentado para orar por essa pessoa, e essa pessoa resistiu. Eu disse: pois é, Deus, mais uma pessoa importante que eu estou reivindicando, brigando com o Senhor, para o Senhor tratar com esse jovem que resistiu, não é? O teu tratamento de Deus. Irmãos, foi tão sério isso, foi tão sério, que em meio à oração, você sabe que você ora a Deus, né?
e tem um momento que você se cala, que é para ouvir Deus falar. Deus, ele é educado, tá? Deus, ele é educado, ele não é ignorante, nem é jumento, nem é bruto feito a gente, não. Deus, ele é finíssimo em educação, né? E quando eu me calei para ouvir o Senhor falar, Deus me deu uma visão. E nesta visão, o jovem, né? Deus pegava ele como se fosse um jarro, sabe? De barro, marrom, misturado com preto. E o Senhor ia crescendo, crescendo, crescendo. Deus ia crescendo, na pessoa de um anjo ia crescendo. E eu olhei assim para cima, que eu estava de joelho, né? E eu olhei para cima, assim, aquele ser branco crescendo, crescendo. Ele vinha na mão dele, assim, crescendo, crescendo. Irmão, como eu estava agachado, ele ficou mais ou menos 6 metros de altura. E ele foi crescendo, crescendo, subindo. E no que ele subiu, que ficou, né? É como se eu tivesse curvado para me ouvir. Mas ele me mostrou, pegando o jovem assim e levantando. Ele ficou mais ou menos com 6 metros de altura, na posição que eu estava, né? Poderia ter até 3, mas ele ficou mais ou menos com 6, mas com tanta ira, com tanta ira. E ele levantou, quando ele se ergueu, a mão dele foi junto. E quando ele levantou a mão, da posição em que eu estava, ele parecia que ia com 28, mais ou menos não, 7 metros. Quando ele levantou a mão, tinha uns 7 metros de altura. E quando ele chegou aqui, ele olhou para mim e disse assim: eu vou quebrá-lo. Ele falou assim, com essas palavras, com essa expressão: eu vou quebrá-lo. Mesmo assim, pegou assim e fez. Vá, irmão, quando ele fez isso, é como se ele tivesse me elevado. E eu subi como se estivesse numa altura de um pé de 28 metros. Eu vi tudo bem pequenininho assim, a mão dele descia com uma velocidade tão grande. Vá! E quando ele soltava, era como, sabe aquele jarro que você bota... claro, jarro é para botar a planta, mas aqueles jarros que eles são mais grossos, quase 3 centímetros de grossura, de cimento, com bastante areia e uma planta dentro, seja qualquer planta, mas ele me mostrava. Irmão, descia numa velocidade tão grande, numa velocidade tão grande, que quando chegar lá embaixo, eu ouvia, eu estava numa altura mais ou menos de 28 metros, do chão para cima, e nessa altura eu via e ouvia, fazia pá, e quando fazia pá, eu disse matou, aí quando eu disse matou, Deus já me levou, foi tão rápido que dali eu já estava na calçada. E quando eu cheguei na calçada, ainda senti alguns fagulhos de terra caindo. Quando eu olhei, tinha uma cratera enorme, mas acabou com a calçada. Ele afundou e o vaso se despedaçou-se todo, acabou-se. Eu disse, pronto, vai marcar encontro com um homem. Não brinque com Deus, não. Não brinque com Deus, não. Deus é muito sério. Deus é muito sério. E eu guardei comigo. Eu disse, meu Deus, não nem pedi misericórdia. Já estava orando para reivindicar. Eu disse, pronto, então Deus vai quebrar o homem, né? Vai, se quer quebrar, vai quebrar. E na proporção da oração eu continuei orando, né? Para que ele trabalhasse em todas as áreas dessa pessoa, levantasse ele como uma torre de intercessão, fizesse ele um grande homem de Deus. Que ele fosse como Paulo, né? Que perseguiu e agora vai ser perseguido. Então se ele resistiu, muita gente vai resistir. Ele vai ter que viver isso também e pedir muito a Deus. Claro que depois que a gente vai, a gente fala, faça segundo a tua vontade, não a nossa. Então aí Deus, ele... Né, mas aquilo ali é um desejo que a gente transparece para Deus naquele momento. Então, quando nós estávamos orando, né, nessa surfada com Jesus aí, Deus me levou, sabe, a trazer essa palavra para vocês com relação a esse fato que aconteceu, né, com relação a quebrantamento, né? Quebrantamento. Nós fizemos uma leitura na palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, quando o rei da Assíria, né, manda para o rei de Israel, Naamã. Naamã era capitão da guarda, né, do exército do rei da Assíria, e ele era muito querido, ele era uma pessoa muito admirada, né? E ele era um tipo de pessoa, sabe, cão de guarda, vai e pega, ele ia lá e pegava, o cara era bom, né? Era um Saulo da vida, né? Mas Deus transformou em Paulo. E Naamã era leproso, né? E numa dessas guerras em que o povo assírio, né, conseguiu aprisionar
o povo, né, de Jerusalém levaram consigo uma jovem, desculpa, uma adolescente, uma jovem, uma moça. E essa jovem, ela disse para sua senhora, que ela trabalhava como empregada, né, com a esposa de Naamã, disse: se o meu senhor soubesse, ele iria para Israel e seria curado, porque lá existe um homem de Deus, Eliseu. E quando a esposa dele conversou com ele isso, ele mandou cartas, né? Ele disse: olha, vou mandar um cara aí para tu curar. E o rei de Israel se rasgou e disse: eu sou Deus por um acaso? Nessa leitura que nós fizemos, né? Eu sou por acaso Deus? Isso aí eles estão criando uma situação para querer uma guerra e vencer, né? Já levaram o povo e estão procurando acaso. Aí o homem de Deus ficou sabendo que o rei de Israel rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes significa humilhação, né? Quebrantamento, confessar de forma física, expressa, de que não é nada, não é ninguém, eu não posso, eu não consigo, eu não sou. E essa linguagem ficou clara ao homem de Deus, né? Quando o homem de Deus soube que o rei de Israel, o cabeça, o cara que dá a voz lá, né, rasgou as suas vestes, disse assim: por que rasgaste as tuas vestes? Né? Deixa ele vir a mim e ele vai saber que há Deus em Israel. Glória. Essa palavra é muito forte, irmão. Né? Essa palavra é muito forte. Mas é alguém que tem comunhão, que tem intimidade com Deus, sabe? Que tem identidade formada, entendeu? E é isso que eu quero tratar com você nesse vídeo aqui. Sabe? Eliseu deixou Naamã vir, o rei de Israel deixou ele vir, mas não falar com o rei, mas falar com o homem de Deus. E quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu mandou Naamã. Eu falo com vocês de um quarto, que é o quarto da minha mocinha, que aqui fica melhor para a gente conversar. E Eliseu estava num quarto como esse, orando a Deus. E ele tinha um jovem que era empregado não, mas era serviçal também não, a palavra muito forte, mas era alguém que auxiliava, melhor, auxiliador, né, do homem de Deus. E esse auxiliador estava à disposição quando ele soube que Naamã chegou. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele avisou. E Eliseu mandou o seu auxiliar dizer para o rei: mergulha 7 vezes no rio Jordão. Aí o rei ficou triste, né? Disse: que é isso? Lá onde eu vivo tem rios melhores, eu não poderia descer lá não. Vamos embora. E os homens que vieram com eles: que é isso? A gente andou estudinho, viesse até aqui. Se o homem de Deus mandasse tu fazer outra coisa, tu não ia fazer? Mergulha, homem. Mergulha no rio. E Naamã aceitou o convencimento do grupo e mergulhou. No 7º mergulho ele foi curado. A Bíblia diz que a sua pele ficou como de um bebê, né? A Bíblia não mente. Isso deixou o homem espantoso e foi apresentar-se a Eliseu. Eliseu, dessa vez, não mandou auxiliar, foi atender ele. E quando Eliseu atendeu ele, ele queria dar presentes, ele queria agradar. Aí disse: não, leve com você o seu presente, que eu não quero nada seu, a honra e a glória é para o Senhor, né? E seguiu o seu caminho. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que você tem que obedecer primeiramente a palavra de Deus, tá? Não existe relacionamento com Deus sem morte, né? Quer se relacionar com Deus, morra. Quer ser feliz, entregue tudo a Deus, tá? Eu vou ler, eu escrevi aqui, foi para você mesmo. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Então tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, né? Quer andar com Deus? Morra. Quer ser feliz com Jesus? Dê tudo a Ele. Olha, qual a sua evidência de cristianismo? Quando alguém pergunta a você: você é crente? Por que você é crente? Aí você vai dizer: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo. Isso não é evidência cristã, não. Isso é umbigo. Porque se você não mata, não rouba, você não vai preso. Beleza. Se você não bebe, você não tem cirrose. Se você não fuma, teu pulmão tá joinha 100%. Tudo natural, tudo normal, tudo na lei dos homens. E essa lei dos homens, Paulo disse: se tu cai da graça, tu tá sujeito a obedecer à lei.
Mas essa lei, ela não salva, né? A graça te mantém salvo por fé. Mas quando você cai da graça, você está obrigado a obedecer à lei. Não matar, não roubar, não destruir, né? Não furtar, não... Os 10 mandamentos. Mas essa lei, ela não salva. Ela aponta a salvação. Ela não salva, né? Então, qual a tua evidência, né, de cristianismo ou de cristão? Quando alguém pergunta se você é crente, o que é que você diz? Sou ou eu acho que eu sou. Cuidado, né? Porque Deus quer tratar com a tua identidade para tu ter certeza no que tu vai dizer. Eliseu disse: manda ele vir a mim. João e Pedro subiram ao templo para orar. Atos capítulo 3. O mendigo falou assim, o coxo disse assim: dá-me uma moeda. E Pedro disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Mas antes ele fala assim: olha para nós. Você pode dizer isso para alguém nessa noite? Olha para mim. E ministrar o poder de Deus sobre a vida dele. Está na Bíblia. Você já tem os dons. Você precisa exercê-lo, né? Deus conta com você. Então, seguindo, para você poder viver a dimensão de um relacionamento genuíno e íntimo com Deus, a primeira conversa é morte. Você precisa morrer, não é? Quando você morre, você tem um relacionamento genuíno e íntimo com Deus. Ah, mas o irmão está dizendo que eu não tenho. Eu não estou dizendo isso, não. Mas se você não se entregou 100% por Jesus, se os sinais não são vitais na tua vida, irmãos, se você vai para Marcos, capítulo de número 16, e os sinais seguirão os que creem. Se você crê, tem que ter sinal. Tem que ter sinal. Aí a palavra diz assim: para você ter acesso, né, a esse relacionamento íntimo de comunhão com Deus, Jesus não morreu 80% na cruz, né? Ele não morreu 90% na cruz, né? Ele não morreu 99,5%, né, na cruz. Ele morreu 100%. Então a conversa com Jesus é 100%. Morte, 100%. Né? Você não pode morrer uma parte. Não, ainda estou sendo tratado. Você tem que morrer. E essa morte é quando você confessa e deixa. Eu agora sou crente, eu te confesso como o único e suficiente Senhor da minha vida. Morreu. Descer as águas e voltar é só um testemunho público, por isso que o batismo não salva. É a confissão, a certeza, né, da coisa que você não vê e a convicção do que você espera, ó, no arrebatamento da igreja, fé, não é? Então, se você quiser se relacionar com Deus, se quiser conhecê-lo, entrega a tua vida para Ele. Entrega, literalmente, entrega a tua vida para Ele. Olha, a entrega é dada sem reserva. Não pode ter reserva. Sabe quando você vai tomar dentro do fé com o pé atrás? Será? Tira o será, irmão, né? É sem reserva, dizendo: você é dono, você é Senhor, agora você que manda. Você é o dono, Jesus. Você é Senhor da minha vida. É o Senhor que manda. Glória. Não é só falar, é viver isso, sabe? É viver essa dimensão. E a palavra diz mais: relacionamento de amizade e comunhão com Ele. É isso que Ele quer ter com você. É impossível andar com Deus e não sentir seu coração. Você sabe quando você está perto de alguém, você sente a respiração. Tive essa experiência hoje, estava trabalhando, estava atendendo um cliente e a máquina fazia... Ele estava a 70, 80 centímetros de mim, porque tinha um balcão entre nós, sabe? Ele respira muito forte, a respiração da mesma forma. Você anda com Deus, você vive com Deus, você tem intimidade com Deus, você sente o coração dele, você sente o pulsar, você sente, sabe, o desejo dele. É impossível você não sentir. Então, querido, eu quero te dizer, te quebranta, né? Te quebranta na presença do Senhor, né? Te quebranta, faça como Naamã, 7 mergulhos. Eu não estou dizendo para você que você só vai ser curado depois de 7 mergulhos, não. A proporção é você obedecer. São 7 mergulhos, mas ele pode te curar no primeiro. Depende como vai teu coração, né? Ele pode te curar no segundo, no quarto, no quinto. Talvez você nem mergulhe 7 vezes, mas ele quer que você obedeça. Louvado seja Deus. Então, nesse vídeo aqui, recebe essa palavra, né? Ele mergulhou,
né? Você precisa mergulhar, como diz Jeremias capítulo 18, versículo 3, eu vou ler para você, né? Outra passagem também que fala a respeito de vaso, de jarro, né? De intimidade com Deus, de quebrantamento. Olha, como diz a palavra do Senhor. Como o vaso, versículo 4, né? Versículo 3, e descia a casa, Jeremias capítulo 18, versículo 3 e 4. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, não é? Fazendo na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, né? Então, como é que fica aqui a tua interpretação? Como é que você entende esses dois versículos? Não. Deus está trabalhando como oleiro. Deus disse para Jeremias, desce que eu vou te mostrar. E no momento que ele desceu na olaria, ele viu a olaria, ele viu os vasos, ele viu a argila, o massapê, o barro, ele viu lá uma matéria para trabalhar, viu as rodas, viu a água, viu o homem trabalhando. Diz, assim é Deus, Deus está trabalhando. Em Israel, Deus está trabalhando, no mundo, Deus está trabalhando, né? Mas Deus pediu para ele focar no vaso que estava sendo feito naquele momento que Deus ia falar com ele. E quando o vaso se quebrou, ele disse, não posso fazer assim não, com o povo de Israel, né? Então é necessário que você se quebrante. Não, o oleiro ele não quebrou, o vaso quebrou-se, né? É diferente. Foi algo que aconteceu do vaso para o oleiro, não foi do oleiro para o vaso, entende? Foi diferente. Então nessa passagem aqui a gente vê também que o desejo de Deus, né, que o vaso se quebrante na mão do oleiro. É necessário que haja renúncia, é necessário que haja uma autoavaliação, é necessário que haja um diálogo, uma conversa. Deus, me pesa. Jó era um homem referência, né, para a sua cultura e é para nós hoje. Ele não questionou, não pecou, ele questionou a Deus, né, mas na travessia daquela sua aprovação até ele receber a sua vitória, ele disse assim, Senhor, pesa-me em balanças fiéis, né? Conta-me a minha falta. E quantas vezes você já orou a Deus assim, né? Quantas vezes você disse assim, vem Deus, mexe aqui onde eu não quero que o Senhor mexa, vá lá naquele segredinho, sabe, que se o Senhor expor eu vou morrer. Isso é egoísmo, sabe, isso é receio, sabe, isso não é evangelho, isso não é morte 100%, é diferente, não é? Se você está morto 100%, você não pode dar a ordem para o teu corpo para resistir, você é na mão de Deus, né? Então é necessário isso. Ele quer entrar, né? Ele quer entrar na tua vida. Então, é justamente isso que a palavra que Deus falou forte, não é? Ao nosso coração, e eu quero que essa palavra repouse no teu coração, tá? Te quebranta, morre, diz que é uma intimidade maior. E essa intimidade maior vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Porque quando você morre e entende essa palavra e pratica, ele vai tratar a tua identidade, ele vai te dar uma intimidade maior com ele, e ele vai fazer você viver uma comunhão maior com ele, não é? Adão tinha essa comunhão antes de pecar. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus falava com Adão, né? E aí Adão mas não falava. Como é que foi? O que está faltando? O que está sobrando? E diz, não, amigo, não diz assim a Bíblia, mas o tom, né, era de alguém que visitava ele constantemente, né? Constantemente. E isso fazia com que Adão, ele não via, porque quem vê a Deus morre nesse corpo aqui, mas ele ouvia, e a conversa era tão íntima, né, que entrava ao anoitecer. Mas um belo dia, Adão cedeu, né? Não exerceu a autoridade que Deus lhe deu, domina o homem sobre toda a face da terra, ele não dominou, ele não administrou, e ele pecou. E quando ele pecou, ele delegou essa autoridade para o diabo. O mundo hoje jaz no maligno. Mas, como disse João, por outro homem, né, foi tirado o pecado do mundo,
Esse outro homem é Jesus Cristo, o justo, né? Então, fica a palavra de Deus para o teu coração nessa noite, tá? Mergulha, te quebranta, deixa Deus te moldar, deixa Deus tratar com o teu caráter, deixa Deus tratar o teu íntimo, né? Ele quer que você seja templo e morada do Espírito Santo por completo, né? Então, não resista, não resista. Só quem está perdendo é você. Deus, ele tem vida e vida com abundância para te dar. E ele quer promover mudança, né? Literalmente mudança na tua vida. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Deus te abençoe. Obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. E guarda no teu coração a palavra do Senhor. Deus te abençoe.